Rapaz, se eu for contar minha história de vida, o dia é pouco, o jornal não cabe. Rapaz, eu cheguei para aqui em Cajamais, meu pai, em 59. Em 59. Realmente naquela época eu tinha 12 anos de idade. Né? E sofri muito, me casei com 16 anos, me enfrentei minha vida com 16 anos de idade. E tive 5 filhos, presente que Deus me deu. Hoje não está todos 5, porque um morreu, só tem 4 meninas mulher. Nasci e me criei aqui. Casei aqui também. Tenho 15 filhos vivos. E aí começou a vida assim. Aí comecei a trabalhar nesses políticos. Ioeira, nasceu Juarez. Aí tem um filho dele, o doutor Angelino, me deram um carro para eu trabalhar. Eu fiquei trabalhando, carregando o povo, né? Fazendo favor para o povo. Aqui eu posso me dizer da história. Juarez mandava em Ioeira, eu mandava aqui. Aqui o que eu fazia estava feito. Quando nós chegamos aqui, não foi mesmo aqui para dentro, foi uma moradinha ali fora daqui, mas é pertinho ali. Aqui só tinha Benedito Toledo, que tinha vindo da terra dele para fazer telha, e Rosildo, um cunhado dele. Mas não tinha morador. Aí depois que eles começaram aqui, fizeram essas telhinhas velhas, aí fizeram essas casinhas velhas aí, que tem essa aí, foi feita por ele. Aí o velho Sanufo, que morava lá na beira do rio, lá perto de Santa Rosa, ele construiu uma casa ali. Aí Chico Branco, finado Chico Branco veio morar bem aí com ele. E o primeiro habitante de Cajazeira não foi ele. Aqui era mata de caboclo brabo, aqui era mata virgem, aqui não tinha morador. Aí foi que Bitoleiro fez uma casinha velha ali e ficou daí para o Lagoa do Retiro. Quando vocês chegaram aqui, já existia alguém que morava? O velho estava fazendo a casa ali, estava fazendo a casinha de morada para ele ficar, sem a família, sabe? A família ficou lá onde ele morava. Depois dele foi que a Bela Bananeira construiu uma casa, foi o primeiro morador para dizer assim, vou morar com a família, foi o seu Abel Bananeira, que construiu uma casa ali e ficou morando. Aí quando eu cheguei para aqui, que eu casei, que cheguei para aqui, o morador era ela, Raimunda, mas a Bela, e eu aqui, o meu esposo. Aqui começou, o Cajazeira começou em 45. Aqui era povoado. O povoado era lá no Serra Queijo. Aí a feira era lá. Aí trouxeram a feira para cá. Aldemar mais o Zeca Nogueira, trouxeram a feira para cá. Aí aqui ficou, criou a Cajazeira. Aqui tinha pouco morador. Aqui tinha, parece que 5 moradores. Tinha Porcina, tinha Altina, Amda Boi, Luiz Boi, Alberto Cajazeira, era esse povo. 5 pessoas que tinha. Aí lá vai, aí foi aumentando. Aí quando foi em 90 e 48, foi, 58, foi o primeiro voto que eu votei. 58. Ela participou, a povoado, né? Aí registraram as feiras, as bancas que tinham 5 banquinhas também. Aí daí começou a feira, feirona, aqui houve feira. Grande? Grande, você vinha lá do caldeirão, já soltava o movimento. O povo conversando aqui dentro da feira. Chamava lá Serra Queixo, no tempo do velho. Ele fundou a feira e Zeca Nogueira mesmo foi o delegado. Quando foi em 1945, ele chamou ela para cá, a Cajazeira. Cajazeira, eles dizem aí, que Cajazeira é por causa do pé de cajá que tinha lá, não, senhor. Porque o primeiro habitante se chamava, era um cearense que veio morar ali. Chamava-se Antônio Cajazeira.
tratavam ele por cajazeira, né? Aí ele ficou morando aí, adoeceu, morreu, aí foi batizada por Cajazeira, por causa desse cearense que foi o primeiro habitante que chegou aqui. Aqui era mata virgem, só tinha índio brabo. Aí quando os índios afastou, ele chegou aí, que vinha naquelas eras que o pessoal passava muita fome aí pra cima, ele veio e chegou só, sem família. E aí ele ficou aí morando aí. Aí morreu. Aí foi batizado assim por Cajazeira. Aí no final botaram até um apelido aqui de Cajazeira. Arraial mata um boi, Nazaré mata 2, mata 3, Lagoinha mata um bode, não é nem todos os meses. No dia que a feira é boa, vendo um quarto sarga 3. Mal empregado chamar a feira do Toco, Cajazeira Feira do Toco. E aqui era chamar a feira para pouco. De manter muita coisa, de tarde é muito pouco. Mal empregado chamar a feira do Toco. Aqui no começo matava um, dizia que matava hoje, ficava outro mais rápido para segunda-feira. Que era perigoso demais. Hoje não, é bom, tem festa, você não vê falar em briga de jeito nenhum. Já vinham de fora também. Era em questão de começar a fazer as coisas. Esse mercado foi Zé Laurentino, de Oeiras, confundou ele bem. Como foi a construção desse mercado? É porque ele era de palha. Menino Aldemar construiu ele aí de palha, né? Depois ele morreu, aí ficou Belinha com a família dela aí, mas continuando de palha. Depois a dona Belinha doou um pedaço de terra para a prefeitura, para Juarez Tapiti. Aquele colégio que tem ali, que hoje é a prefeitura, foi construída por Juarez Tapiti. E esse outro, o mercado, era coisinha velha. Aí ele desmanchou e fez de telha. O velho Pedro Laurentino, parece que o nome dele é assim. Em 58 ele foi construído aí. Os casamentos, não, casamento aqui tinha dia que tinha tempo que o cabo ia casar montado de jumento. Tinha jumento que era melhor que o cavalo para andar. Cabo um dia arrumava um animal, um jumento, ia levava o noivo. Aí aquele movimento de noiva, vira o noivo, vira a noiva. Aí jumento era bom demais, rapaz. Eu fui para ele, cheguei lá, a menina era daqui, morava aqui, bem ali, Antônio de Abelo. Aí ele foi embora, o velho foi embora, levou ela para lá, mas não teve jeito não, eu fui buscar ela lá. Quando descobriu, estava casado? Tava. Quando ele chegou do serviço, eu estava lá na casa dele com ela. Aí chamava o verdadeiro casamento na Folha, né, Zé Rômulo? Era. Mas não tinha nenhuma briguinha depois disso, não, Zé Rômulo? Não, não teve nada. O pai sabia desse casamento? Não tinha nada. No dia daquela festa, tinha as militrizes que chamavam, né? É. Aí, se ela arrumasse um namorado por lá, ela saía com ele, mas de lá mesmo ia embora. Se voltasse, a taca comia. Apanhava. Onde que essas mulheres moravam naquele tempo aqui na região? Rapaz, um bocado morava aqui mesmo, no Retiro. Bem aqui perto daqui do Retiro ali. Aqui na Cajazeira mesmo tinha o barraco delas, ajeitar os homens de domingo. Era bom, naquele tempo era bom. Tinha uma escolinha velha da mulher do Chico de Belinha, lá em cima do alto. Quem vai daqui para Santa Rosa. Que botaram a escolinha velha naquela época. Menino não estudava, menino só fazia correr no mundo, não tinha um professor. Aí botaram essa escolinha para lá, ela ficou dando aula para lá, depois que construíram o colégio. Colégio Aldemar, que é aquele que está ali, que é prefeitura hoje, que foi chamado. Ela que foi a primeira professora daqui, foi Lili. Depois de Lili, o Antônio Pequeno. Depois de Antônio Pequeno, a finada Raimunda Torre. Aí foi que vou vir nesses outros professores que estão aí hoje.
Os alunos, ele respeitava a gente. Podia acontecer algum aluno mais grosseiro, mas é diferente de hoje. E os pais também sabiam. Uns já são professor lá mesmo, em Cajazeiras, outros em outra cidade. Tem aluno que saiu de Cajazeira, hoje é professor com doutorado. E daí vai, tem muitos, como é que é? Tem uma boa formatura, sair de Cajazeira. Por exemplo, quando eles começaram a sair de Cajazeira, foi para estudar no Colégio Agrícola de Oeiras. Então, para eles conseguirem uma vaga, eles passavam por um teste para conseguir vaga, né? E aí eu preparei aluno, naquela época, 4ª série, e eu não estou lembrando quanto, parece que foi mais ou menos 15 alunos quando foram fazer o teste, só teve um aluno que não passou no teste. E aí, quando terminaram lá no Colégio Agrícola de Oeiras, uns foram para Floriano, e daí hoje estão trabalhando. Aí depois, o ensino médio, veio uma telesala. Também foi, como é que diz, foi um sucesso também, a telesala, que era o ensino médio. E daí a senhora tinha 3 professores, que chamavam monitores, né? Era eu, a Maria da Cruz e o atual prefeito, Carlos Alberto, nesse tempo, ele era policial. E nós trabalhamos, só nós temos com a telesala, com todas as disciplinas. Com a televisão, foi ótimo também. Os alunos muito esforçados. Lembro-me da minha chegada aqui em Cajazeiras do Piauí. Quando chegamos aqui, não tinha delegacia, as delegacias eram improvisadas, casas alugadas, né? Lembro-me que Cajazeiras só se resumia lá no centro, de uma avenida Carmo Neto, na casa da Dona Negra, onde era a delegacia, para o mercado central, onde eu vi tudo acontecer aqui em Cajazeiras do Piauí. Aqui, por exemplo, nesse bairro Planalto, né? Aqui só eram matos, né? Lembro-me que aqui e acolá a gente vinha fazer umas visitinhas aqui, algumas pessoas com alguns problemazinhos, né? A gente vinha por caminhos, né? E hoje, graças a Deus, Cajazeiras está bem avançado, né? Então, sempre digo, né? Eu vi tudo acontecer aqui em Cajazeiras. 90% na época, na chegada aqui minha em 97, as casas só resumiam em casas de taipa, ou seja, casas cobertas de palha e também a barros, né? Avançamos muito, né? Avançamos muito. Também lembro muito daqui também da dificuldade, né? As dificuldades financeiras eram difíceis, né? Ainda uma população que vinha ainda de uma modalidade de interior, né? E estava iniciando como cidade e hoje avançou muito, né? Então, foi um tempo muito bom, um tempo que a gente ajudou essa população para que hoje ela esteja desta forma. Fala pra gente agora dessa parte da questão da gestão, né? Você como secretário, essa questão dessa evolução, essa Cajazeiras em um novo formato, né? Com novas coisas chegando. Exatamente. Aí, falando lá de 2004, né? Foi a época que ainda eu estava em sala de aula, né? No ano de 2004 eu tive a oportunidade de ser secretário de Educação aqui do nosso município, né? Foi um ano de secretário de Educação, mas foi um ano onde a educação aqui deu aquele pontapé para que hoje a gente tenha uma educação de qualidade. Depois disso, de secretário de Educação, ingressei em outra secretaria, né? Fui secretário de Finanças, né? Do nosso amigo
e ex-prefeito Ferreirinha. Foi secretário de Finanças por 4 anos, né? E em seguida, no ano de 2008, eu entrei na política propriamente dita, né? A gente já fazia política como secretário, mas em 2008, na política propriamente dita. Fui candidato a vereador em 2008, foi o vereador mais votado, com 337 votos, né? Na história de Cajazeiras do Piauí, ainda, né? Tô sendo ainda o vereador mais bem votado naquela época, né? Onde era em 2.000 votos, eu tirei 337 votos, muito voto na época, né? E depois de vereador, fui mais uma vez vereador em 2012, reeleito, né? E nesses 2 mandatos de 8 anos, fui presidente da Câmara por 6 anos, né? E em seguida, no ano de 2016, fui candidato, né, a vice-prefeito, né? E fui eleito vice-prefeito em 2016. Terminando o mandato em 2020, foi a hora, né? Por o meu trabalho que eu já tinha feito aqui nessa cidade, né? Coloquei meu nome para ser candidato a prefeito, onde fui eleito em 2020 e hoje estou cumprindo esse mandato, né? Exatamente, até me emociono em falar nesse momento, né? Muito difícil, né? A gente, né, que nasce com essa pele aí, sofre muito, né? A gente sabe, né? A gente vê, né? A gente presencia, né? A gente aqui, eu dou cada exemplo aqui que a gente falta é morrer de sorrir, né? A gente quando por exemplo, eu vou à cidade grande, né? O pessoal, quando eu digo que sou prefeito, né? Todo mundo fica olhando de outra forma, né? Perguntando como que eu ganhei, né? E enfim, né? Mas ainda o racismo é cultural, ele não parou e ainda vai demorar muito, né? Mas eu sou uma pessoa assim muito tranquila, uma pessoa muito inteligente, eu não me deixo a levar, né? E assim segue a vida, né? Um dos momentos que me lembro aqui, né? Foi uma turma que nós formamos aqui, né? Eu, juntamente com a professora Angelina Popular Gili e com a professora Maria da Cruz, né? Nós formamos aqui uma turma de ensino médio, né? O ensino médio naquela época, era a modalidade, né? Era muito diferente, ninguém dava valor, né? É porque era com televisão, mas mesmo com a televisão, telesala, né? Não tinha, cheguei lá, não tinha escola. A escola lá era assim, cada localidade, geralmente a escola colocava uma professora para dar aula, né? Professora leiga, para dar aula. Só que quando eu cheguei em Cajazeiras, eu já fui logo chamada para trabalhar lá. Aí fundaram aquele grupo que hoje é a prefeitura, né? Lá era a Escola Isolada de Cajazeiras, chamada assim. E aí, professora de início, fui só eu. Aí depois foi que botaram mais 2, um professor e uma professora. Eu só não dava conta. Eu trabalhava pela manhã, à tarde e à noite. Eu vivia mais lá dentro do que em minha casa. Não tinha energia, não tinha água encanada. O colégio só tinha 2 salas, muito aluno, não tinha divisão, era menino de todas as idades junto, não tinha negócio de série. Aí era muito complicado para a gente trabalhar. Um professor com uma sala de aula com 35 alunos, como eu peguei, 35 alunos. Tinha uns que já lia bem, outros não conheciam nem o ar, começando por aí, né? Aí ficava difícil para a gente trabalhar multisseriado. Aí lá já passava de multisseriado. Era aquela bagunça. Eu estava em Arraial, eu trabalhava à noite à noite na sala de aula. E o sábado, né, como a gente precisava, tinha um tio meu que ele trabalha chamado Natu, ele matava boi, e ele não sabia nem ler nem escrever. E eu ia para lá anotar as coisas dele pelo 1 quilo de carne. Aí quando o seu Antônio de Abel, nessa época, era vereador de Santa Rosa,
Ele chamou o Natu e disse, seu Natu, a Arraial não tem nenhuma professora que queira vir trabalhar em Cajazeira. Ele disse, não, Antônio, não te digo hoje, mas daqui a 8 dias, quando eu voltar para a feira de domingo, eu te digo. Aí quando foi no sábado, eu fui trabalhar, aí ele me perguntou, minha filha, ele me chamava de filha até hoje, tu não quer trabalhar em Cajazeira sendo professora, não? Eu disse, não, tia Natu, eu mesmo não, que eu não vou para aquele lugar. Porque assim, antes, né, a gente tinha muito receio a nossa cidade, que graças a Deus o estudo mudou. Mas mesmo assim, eu disse, não, eu vou falar com minha família, se eles quiserem eu vou. Isso só tinha que idade? Eu tenho 45, estou com 30, tinha o quê? Uns 20 e poucos. Entendeu? Aí eu falei com minha família e vim para casa do vereador, passei acho que 2 meses lá, ou foi 3. Aí eu fui para uma casa, arranjei uma casa e fui morar nessa casa. Mas graças a Deus, no momento que eu cheguei aqui, não tinha ninguém, mas a minha família todo sábado ou todo domingo estava em Cajazeira. Eu não ia, mas eles vinham, todo sábado e todo domingo. E os meninos, meu alunado não saía da minha casa, que até hoje eles sempre andam na minha casa. Eu não tinha ninguém assim da minha família, mas todo mundo me acolheram aqui. A senhora se sente... Filha de Cajazeira, me sinto brigo. Era a coisa mais difícil para o pai criar uma família. E então a gente vivia, era assim, quando tinha condição, não tinha condição, vivia em sofrimento. Hoje não, que as coisas mudou, mas é sofrimento. Meu pai ia pescar, a maior alegria dos filhos, quando o pai pega uma tarrafa para ir para o riacho pescar. Aí ficava esperando, que o pai vai trazer os peixes para a gente comer. Aí já ficava esperando chegar. Aí vinha com os carizinhos. Tinha vezes que pescava, trazia muito. E muitas vezes trazia pouco. Mas tudo servia, né? E carne era só caça. Que sempre nós morava, até os cachorros caçavam sozinhos, porque tinha muita caça. Eu mesmo, de nova, ainda matei um tatu verdadeiro, com o quê? Com um cavador de pau, que ele fez a roça, deixou o cavador no pé da porteira, e nós limpando o arroz, o cachorro ia acuar. Quando o cachorro acuou, a gente corria, meus irmãos corriam para saber o que era o tatu. Nós batemos assim, tinha um pé de caju no pé da porteira, o cachorro, não era a casa dele, o cachorro acuou ele, entrou dentro de um buraco, ficou com as cadeiras todas por lá fora. Nós pegamos o cavador de pau, enganchamos no espinhar dele, aí matemos ele. Uma alegria grande. Eu ia para a festa, não tinha saboenia de roupinha boa, a roupa da gente, ainda me lembro como hoje, que minha mãe ainda me bateu ainda porque ela fazia um vestido para mim de babado. Eu não gosto de babado por isso. Que a roupa de babado eu nunca gostei. E ela me bateu porque eu digo, eu vou arrancar. Arranca, mas tu apanha. E eu tentei para arrancar e entrei na taca. Mas era roupa calçadinha, né? Que a gente calçava, né? Era calçado hoje em dia. Hoje em dia está muito difícil. Com 9 anos, de 7 para 8 anos, o encantado me pegou. Quando o encantado me pegou de 7 para 8 anos, eu tive, mãe não desenvolvia filho. Naquela época, essa senhora que eu falei, Maria Baiana, ela já não estava mais aqui. Ela já estava morando em Teresina, né? Tem muitos anos que ela está morando lá. Então, o que que acontece? Eu tive, como o encantado pegou e precisava de alguém para centralizar a corrente, eu fui para Teresina morar lá, na casa daquele homem que o senhor Raimundo Branco falou mais cedo, o Wilson de Jafé, que foi um dos responsáveis de Cajazeira passar a cidade. Então, assim, eu morei lá na casa deles, pelo um prato de comida e a sombra da casa para me poder frequentar o terreiro. Isso eu fiz. Passei lá 10, 11, 12 anos, até 12 anos, desculpa. 12 anos eu viajei para Brasília. Em 12 anos, né? Porque a corrente, a espiritualidade falava que tinha algo que precisava, que aqui no Piauí já não tinha mais. Porque assim, o Piauí, o pessoal fala que tinha uns terreiros de candomblé, mas era muito estranho, ninguém consegue ter uma identidade. Ah, mas fulano teve em Parnaíba, mas não expandiu, entendeu?
como você está aqui hoje, todo mundo sabe, você já conhece um amigo meu, conhece seu amigo, e assim vai, sucessivamente. Quando eu fui para Brasília, não deu certo. Com 15 anos, eu viajei para Cuiabá, Mato Grosso. 15 anos de idade. Dia 17 de janeiro, né? E quando eu viajei para Cuiabá para fazer o santo no candomblé, a minha parte de Umbanda já estava se concretizada. Então, portanto, eu fui para Cuiabá, iniciei santo no candomblé, deitei, passei meus 21 dias recolhido, né? Tomei minha obrigação de 1 ano, tomei minha obrigação de 3 anos, tomei minha obrigação de 5 anos, tomei minha obrigação de 7 anos. E tomei meu DK. Que o DK é a obrigação de 7 anos em si, ela é a sua maioridade. Você recebe como se fosse, a gente chama até num certo palavreado dos nossos mais velhos, a soforria dentro da religião. Para você poder tocar a casa, poder iniciar filho, você poder passar para os filhos que você passou um dia. Então recebi o meu sacafunã de Taremessó, como fala na nossa língua banto, que é a obrigação de 7 anos de DK. Quando eu recebi a obrigação de 7 anos, logo em seguida meu pai faleceu aqui, né? A gente morava ali na esquina. E eu vim pro velório de meu pai e já fiquei naquela, cara, a mamãe já não tá mais nova, eu vou para perto de minha mãe. Meu pai faleceu, não tive tempo, eu vou para lá. E resumindo tudo, que eu não vim no primeiro ano, vim no segundo. No segundo ano eu vim pra cá de volta, não pra cá, pra essa casa, né, pra esse espaço aqui, pra casa da minha mãe. Quando eu cheguei, tinha 9 pessoas para me desenvolver, que não tinha terreiro por aqui. Falei, cara, mais 9 pessoas, eu queria passar só um tempo com a mamãe e voltar. Meu intuito, perante Deus, essa lição sagrada, essa zunçaba, era levar a mamãe de volta comigo para Mato Grosso, que lá para mim tudo era mais fácil. Resumindo, não deu certo, minha mãe não quis ir, respeitamos, fiquei aqui. Apareceu, um dia eu fui abrir uma sessão, caíram 17 pessoas, todo mundo radiado, então se era um que estava me prendendo, agora tinha mais 17. Que o que para 19. Então o que acontece? Aqui fiquei. Então meu primeiro congá foi na casa da minha mãe, ela me cedeu um quarto. Que ela também era, né, espírita, como eu falei lá no começo. Ela me cedeu um quarto. Desse quarto lotou. Ela falou assim, quebra a parede do meio, bora fazer um mini salão. Fizemos um mini salão. O primeiro batismo que eu fiz dos médios, não tinha local para batizar, foram 11 médios. Batizamos naquele, ao lado da casa, que nós fomos fazer entrevista, que tem tipo um clube. Num clube, lavamos, defumamos, botando santo, foi lá o batizado, porque não tinha aonde dentro do barracãozinho, dos 2 cômodos que mamãe tinha nos cedido. Resumindo, meu primo tinha essa casa aqui, era uma casa de morada, primeiro barracão. Nós ajuntamos, fizemos cota, tinha muito médio naquele tempo, cada um dando um tanto. Ele teve R$3.000, R$3.500. Compramos. Aí não tinha reboco, não tinha nada, fomos rebocar, fomos botar cerâmica, deixar bonitinho, simples, isso. E fomos pro mato, tirar a aguna, tirar tudo, foi muito gostoso. A casinha de Exu era aqui, de pau a pique, a gente chama aqui de enchimento, né? Então, viemos pra cá, começamos as nossas festividades. A festa aniversário do barracão, dia 13 de maio. A festa do baiano, 11 de setembro, é de novembro, agora não me recordo, desculpa. Aí veio o que? As festas de Umbanda. E um certo dia foi obrigado a mexer naquilo que eu recebi lá em Mato Grosso, que é o DK, que só se usa dentro do candomblé. Não se usa DK em Umbanda, não se tem jogo de búzio dentro de Umbanda, não tem corte dentro de Umbanda. Isso é coisa de povo de matriz africana, não de Umbanda. Que Umbanda já é uma religião originalizada brasileira, não é verdade? Então, portanto, esse culto a gente cultua de lá. Então, quando aconteceu isso, foi obrigado eu fazer aí, que hoje é onde é a entrada desse portão grande, foi feito o roncó. O que é o roncó? O quarto que você fica recolhido os 21 dias. Beleza. Então, de lá pra cá a gente veio. Num certo dia, depois de muitos anos, a gente fazendo muitas festas aí, trouxemos muita gente do estado todo, fora do estado. A gente, graças a Deus, nossas festas é muito bem movimentada, com muita gente. Então, tanto que todo ano tem que ser boi, porque senão dá comida pro povo. Resumindo,
precisamos, a minha lebara, chamada Dona Sete Sá, ela falou assim, não, vamos desmanchar esse barracão, vamos fazer outro. Só que estava pouca gente na casa, não estava mais como estava no começo. Você sabe que a igreja centro espírita é assim, é qualquer lugar que frequenta muita gente, cada um tem sua personalidade, não é verdade? Então, o que que acontece? É para derrubar hoje, segunda-feira é para começar. O outro novo, que é esse, que ainda está por terminar ainda, mas já está de pé, já estamos trabalhando. Então, portanto, o que que acontece? Derrubamos o barracão. Pô, mas agora não vai levantar outro. Naquele tempo tinha muita gente, e agora? E eu fui sempre aquela pessoa que eu acredito no sagrado e vivo por sagrado, dependente de onde eu esteja, eu vivo o sagrado e acredito no sagrado. Falei isso. E era para inaugurar com 3 meses na festa de seu Zé Pilintra, que foi essa festa que aconteceu semana passada. Resumindo, deu tudo certo. Foi mesmo no piso liso, chapiscado e pintado, estava ótimo. E o negócio comeu. E estamos aí já, esse barracão já tem 10 anos, né? A gente sabe que não tá do jeito que é para ser ainda, porque tem muita coisa por fazer. A dificuldade, como se diz a história, graças a Deus, Deus tem abençoado mais, agora está uma certa visão, outra visão, outros caminhos se abrindo, que isso é importante, para que a gente termine isso tudo e dê continuidade um terreno após esse, que é onde vai ser outro barracão só para Terecô e esse vai ficar só para o Santo de Candomblé. Então assim, foi aonde nós chegamos aqui. Então nós começamos lá de baixo, do zero. Até o nosso primeiro tambor foi emprestado, nós não tínhamos. Depois a galera toda nova, tinha 14, 13, 15 anos, foram pro mato de machado, tiraram os troncos que até hoje tá aí, entendeu? Que só pega 3 homens e botamos esse tambor e continuamos. E estamos aqui levando esse serviço. Hoje nós já somos uma associação que temos 14 anos de associação, CNPJ, estatuto, tudo legalizado. Temos hoje filhos de santo iniciado em Teresina, que frequenta aqui, inclusive foi embora antes de ontem. Temos filhos iniciados no Candomblé em Zé de Freitas, tem filhos iniciados na Umbanda com mais de 80 filhos de santo em Valência, que é o nosso, já é filho meu, filho do meu neto. Tem outro no interior de Valência com quase 50 pessoas. Eu tenho pessoas em São Paulo, já feita por mim. Tenho pessoas em Brasília, feita na Umbanda por mim. Então assim, a rama enramou, entendeu? Mesmo que pareça um lugar vazio, mas muito pelo contrário. Quando chega o tempo festivo, fica até cheio demais. Então isso. Então a gente faz serviço social, né? A gente sempre procurando ajudar. Inclusive essa casa, ela já conseguiu tirar uns 3 a 4 jovens do mundo da droga. Porque aqui, tipo, como vocês estão vendo, é um local interior. Então aqui eu sou um pouco exigente. Um pouco assim, para não falar bem radical. Exigente mesmo, principalmente aqui dentro. Que lá fora eu sou o Zé Filho, você pode brincar comigo, porque aqui dentro eu sou Tata Ria Inquice Dianvulo. Tata quer dizer pai, Ria Inquice, né? Dianvulo. Então, Tata Ria Inquice Dianvulo. Essa é a minha digina dentro do Candomblé, nação Angola. Eu sou de Angola, da nação Tumba Junsara. Eu fui iniciado na nação Tumba Junsara. Hoje estou dando continuidade na nação Tombenci, que as duas nações são irmãs, por ter sido criada por 2 irmãos de esteira. Então assim, a gente faz esse serviço social, de recrutar, resgatar jovem do mundo das drogas, faz o serviço social também. Se a pessoa estiver precisando de uma cesta, a gente nos une, faz uma cesta básica para aquela família, entendeu? Procura sempre estar entendendo e compreendendo a situação que o outro está passando e a forma que a gente pode ser útil na vida daquela pessoa. Porque isso sim é a espiritualidade, é o candomblé, é a umbanda, é a jurema, entendeu? Não importa qual for a religião, a doutrina espírita que você siga. Importante que você reze a cartilha, que é amor, caridade, sacrifício e obediência. Por que sacrifício? Porque muitas das vezes você tem que ficar recluso do mundo para você poder alcançar o seu objetivo na espiritualidade.